Bom dia, galerinha do sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de matemática com a professora Edvânia Souza. E hoje vamos estudar sobre subtração de números inteiros. Então, só recordando, os números inteiros são representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é esse conjunto. Ele é formado por todos os números naturais e os seus opostos, que são os números negativos. Então, vamos ver a subtração de números inteiros. Como que a gente vai efetuar a subtração? Eliminamos os parênteses precedidos de sinais negativos, trocando-se o sinal do número que está dentro dos parênteses. Vamos entender melhor? Quando eu tenho aqui mais 8 menos mais 4, o mais 8 não tem sinal na frente. Então, eu simplesmente vou copiar o mais 8. O mais 4 tem um sinal negativo antes dele. Esse sinal negativo me indica que eu tenho que trocar o sinal do que está dentro desse parêntese. Então, ao invés de mais 4, eu terei menos 4. Então, mais 8 menos 4. Eu vou proceder da seguinte maneira. Tenho 8, gastei 4. Então, ficarei com mais 4. Podemos lembrar da regra do valor absoluto, lembram? O número em valor absoluto é olhar para o número sem o sinal. Então, do número maior, eu tiro o número menor. De 8, eu tiro 4, que dá 4. E o resultado terá o sinal do número maior em valor absoluto. Nesse caso é o 8. Ele é positivo. O meu resultado também será positivo. Vamos para o próximo exemplo. Menos 6 menos mais 9. O menos 6 não tem sinal na frente, então eu copio menos 6. O mais 9 tem um sinal negativo antes dele. Esse sinal me indica que eu tenho que trocar o sinal do que está nesse parêntese. Então, ao invés de mais 9, ele vai virar menos 9. Agora aqui eu tenho dois números com sinais iguais. Uma dívida de 6, uma dívida de 9. Quando os dois números têm o mesmo sinal, eu somo os números e conservo o sinal. Uma dívida de 6 com uma dívida de 9 vai me gerar uma dívida de 15. Então, eu junto os números e conservo o sinal negativo que os dois têm. Próximo exemplo. Mais 5 menos 2. O mais 5 não tem sinal na frente, então eu simplesmente copio mais 5. O menos 2 tem um sinal negativo antes dele. Esse sinal negativo me indica que eu tenho que trocar o sinal do que está no parêntese. Então, ao invés de menos 2, eu escreverei mais 2. Novamente, eu tenho dois números com sinais iguais. Então, eu junto os números e conservo o sinal. Mais 5 mais 2. Eu terei mais 7. Eliminação de parêntese precedidos pelo sinal de mais. Quando tiver exercícios e tiver que eliminar os parênteses, eu preciso sempre lembrar dessa regrinha. Ao eliminar os parênteses e o sinal mais que os precede, devemos conservar os sinais dos números contidos nesse parêntese. Quando antes do parêntese tem mais, eu não preciso mexer com o sinal de ninguém que está lá dentro. Vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho o sinal de mais, significa que eu simplesmente copio o que está lá dentro. Então, eu vou copiar o menos 4 e vou copiar o mais 5. E aí, eu faço então a minha operação. Gastei 4, ganhei 5. Então, meu resultado será mais 1. Em termos de valores absolutos, de 5 eu tiro 4, fico com 1. O 5 é o número maior, é positivo. Meu resultado também será positivo. Mais um exemplo. Se eu tiver mais 3 mais 2 menos 7, tem um sinal de mais. Não mexo com nada do que está no parêntese. Simplesmente copio. Mas esse 3 não tem sinal. O que acontece? Quando o número não tem sinal, vocês lembram disso?
significa que ele é positivo, porque o sinal de mais ele é opcional. Eu coloco se eu quiser. Se eu não colocar, também estou dizendo que esse número é positivo. Então, tirando do parêntese, eu tenho o 3, o mais 2 e o menos 7. E aí, eu vou fazer, então, a minha conta. Só que, como eu tenho 3 números, eu preciso fazer aquele agrupamento. Junta os positivos, junta os negativos e depois realiza a operação. Então, quem eu tenho positivo aqui? O mais 2 e o 3. Então, 3 mais 2 vai dar mais 5. E o negativo eu só tenho menos 7. Então, fica mais 5 menos 7, que vai dar quanto? Se eu tenho 5 e gastei 7, eu ficarei devendo. Quanto que eu vou ficar devendo? Menos 2, ok. Agora, e se antes dos parênteses eu tiver o sinal de menos, como que eu devo proceder? Vocês lembram o que acontece quando antes do parêntese tem um sinal de menos? Ao eliminar os parênteses e o sinal menos que os precede, devemos trocar os sinais dos números contidos nesses parênteses. Então, vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho menos 4, menos 5 e mais 3. Se ele tem menos antes, eu tenho que trocar o sinal de todo o número que está lá dentro. E se 4 não tem sinal, então, se ele não tem, significa que é positivo, mas eu tenho que trocar o sinal dele. Então, esse 4 vai ficar negativo. O 5 é negativo, vou trocar o sinal, vai ficar positivo. O 3 é positivo, vou trocar o sinal, vai ficar negativo. E aí, nós temos 3 elementos, 3 números para serem somados. Então, nós vamos fazer o agrupamento. Separa positivo de negativo. Quem eu tenho positivo aqui? Só o mais 5, então continua mais 5. Quem eu tenho negativo? O menos 4 e o menos 3. Eu vou juntar. 4 com 3 vai dar menos 7. E aí, eu faço a minha conta. Eu tenho 5, gastei 7. Fiquei devendo quanto que fiquei devendo? Fiquei devendo menos 2. Então, se antes do parêntese tiver o sinal de mais, copia o que está dentro. Se antes do parêntese tiver o sinal de menos, troca o sinal do que está dentro. Não podemos esquecer dessa regrinha da matemática. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido o assunto. A atividade será postada no grupo de WhatsApp da turma. Um forte abraço, até a próxima aula.